Olá a todos, meu nome é Brena Santos Oliveira, sou engenheira agrônoma e nós estamos fazendo atividades de encontro comunitário na forma de videoaulas. Como ainda estamos em pandemia, nem todos foram vacinados, nós estamos mantendo essas medidas de segurança em recomendação da CA. Lembrando que esse projeto faz parte de uma parceria do Governo do Estado com o Banco Mundial, que visa fortalecer a agricultura familiar no estado da Bahia. Hoje nós vamos falar sobre mosca das frutas, exatamente sobre o controle das moscas das frutas. A gente tem andado muito em campo e visto que existe um problema com esse tipo de inseto. A produção tem sido muito prejudicada por motivo de ataque de mosca das frutas. Então a gente vai apresentar hoje uma alternativa simples para que a gente possa controlar esse inseto. Bom, o Brasil é um país que é grande produtor de frutíferas, conhecido mundialmente por isso. E as moscas das frutas são insetos que causam muitos danos às frutíferas. Segundo estudos da Exalc, são cerca de 2 bilhões em perdas anuais devido ao ataque de mosca das frutas. Então, é uma perda muito grande e considerável e que exige que a gente adote práticas que minimizem essas perdas. Como nós trabalhamos com agricultura agroecológica, nossas alternativas são são menos agressivas ao meio ambiente, são alternativas que vão considerar, quem trabalha na roça, quem está ali manipulando todos os dias. Também vamos considerar a qualidade da água que a gente tem e o solo. A gente vai manter sempre o equilíbrio entre esses três fatores. Bom, mas antes da gente proceder o controle de fato da mosca das frutas, a gente tem que entender como esses insetos eles chegam na fruta e depositam os ovos. Mosca das frutas a gente conhece dois tipos de insetos. As moscas das frutas, elas atacam vários tipos de fruteiras. Podem atacar a acerola, ameixa, goiaba, manga, pêssego, uva. No Brasil, a gente tem dois tipos principais, que a gente chama de anastrefa e ceratites. São dois nomes complicados, mas só para a gente identificar que são dois tipos de pragas diferentes. É importante que a gente conheça essas pragas, conheça esse ciclo, para a gente saber a hora certa de proceder o controle dessas pragas. Essas duas principais espécies de moscas, elas têm ciclos de vida diferentes. Por exemplo, a anastrefa, até ela chegar no processo de larva, de ovo a larva, ela demora 3 dias. Essa fase larval demora mais 15 dias, depois ela evolui para um estágio que a gente chama de pupa, mais 17 dias, e depois ela vira uma mosca adulta. A mosca adulta ela pode viver até 180 dias. Então, em 180 dias, ela vai botar muitos ovos, no caso a fêmea, vai colocar muitos ovos nas frutas. Então, as perdas são bem grandes, bem consideráveis. No caso da ceratites, a fase dela de larva dura até 11 dias, a fase de pupa até 15 dias e quando ela chega na fase adulta, ela pode viver até 60 dias. Então, 60 dias ela tem 60 dias ali para fazer o estrago, para chegar em todas as frutas que a gente tiver e colocar os ovos. E ali a gente vai representar as perdas no futuro. Porque elas chegam no fruto, na casca ali do fruto, colocam os ovos. Esses ovos, quando eclodem, eles vão entrar na massa, ali na polpa da fruta, e vão consumir aquela parte. Quando ela consome aquilo ali, depois que elas vai se desenvolvendo, como eu disse, larva, pulpa, depois adulto, ela sai dali e a fêmea ela pode depois fazer esse mesmo processo em outros frutos. Então, a gente tem que entender, é bom que a gente entenda esses estágios para a gente conseguir fazer um controle de fato correto e eficiente. Bom, existem duas diferenças, como eu disse, da anastrefa e da ceratites. A anastrefa, depois que ela coloca os ovos dentro da fruta, ela vai se alimentando daquela fruta até destruir. No caso da ceratites, ela coloca os ovos e a gente nota que forma um halo, que a gente chama ao redor, amarronzado. As características que diferem as duas são basicamente isso. A olho nu, para a gente enxergar em campo, é basicamente isso. Bom, essa praga ela vai atacar frutos aqueles que estão mais próximos ali, do lado que pega mais sol, principalmente sol da manhã. Então, quando a gente vai colocar a armadilha, no caso a gente observa essas áreas, que pega o sol da manhã, que é a preferencial para esse tipo de inseto. Compreendendo esse tipo de hábito do inseto, é mais fácil para a gente proceder o controle de forma mais efetiva. No caso de controle de pragas, desse tipo de praga, é recomendado que a gente faça um controle mais integrado, que a gente chama de manejo integrado de pragas.
que consiste não somente em colocar armadilha, mas também monitorar como estão essas áreas, para a gente ver se tem muito ataque, se tem pouco ataque. Dependendo da quantidade de insetos que a gente tem na área, a gente pode proceder determinado tipo de prática. Bom, muita gente em campo costuma utilizar algum tipo de veneno, né? Algum produto comercial. Esses produtos não são muito recomendados porque, além dele causar danos a quem trabalha, a quem manipula, que normalmente o produtor no campo, ele não utiliza a EPI corretamente, não utiliza os equipamentos de proteção individual, luva, óculos, a roupa de proteção, nem a bota. Além desse problema, tem o fato de ser um produto que ele fica acumulado no solo. Ele também pode, como está acumulado no solo, ele pode contaminar a água. Então, é um produto defensivo agrícola, é algo que é bem complicado de ser utilizado, de ser manipulado. Ainda tem o fato de que, com o controle normalmente é feito de forma desordenada, a gente pode estar utilizando uma dose que é acima do recomendado pelo fabricante e está selecionando moscas. O que significa isso? A gente pode estar dando dose acima do que o fabricante indica na embalagem, e isso a gente pode estar selecionando as moscas mais resistentes. E cada vez mais vai ser exigido uma quantidade maior do defensivo. Vai chegar um ponto que essas moscas não vão morrer. A gente vai continuar só selecionando, o que a gente chama, né? A gente vai selecionando a mosca mais resistente. Então, o controle químico a gente não recomenda, não é uma prática que a gente costuma utilizar em campo. Como eu disse, o manejo integrado de pragas, o MIP, é uma técnica que a gente utiliza para reduzir a quantidade de pragas que estão causando o dano econômico. A gente não vai acabar com elas, a gente vai reduzir e consideravelmente vamos reduzir os danos causados. O controle também pode ser feito utilizando os insetos que são predadores. Todo inseto na natureza, ele possui um inseto que vai predar ele. Então, se eu tenho a mosca da fruta e eu coloco o predador da mosca da fruta no ambiente, eu vou diminuir a população da mosca da fruta. Então, a gente pode também proceder um controle biológico nesse sentido. A gente pode colocar iscas para avaliar a quantidade de insetos que a gente tem na área. A gente também pode fazer uma adubação de qualidade na frutífera, que uma planta bem adubada é uma planta que tem melhores defesas contra principalmente patógenos e pragas. A gente também pode fazer um monitoramento, que é o mais importante em qualquer sistema produtivo. A gente está sempre em campo, monitorando, observando como estão as coisas, vendo a evolução de uma praga ou uma doença, no caso. Então, o monitoramento é algo muito importante em qualquer tipo de cultura. Bom, quando a gente faz esse monitoramento, a gente consegue se antecipar ao que está por vir. Por exemplo, se a gente monitora nossa área, a gente consegue ver se a praga está no nível alto, se a praga está aumentando a quantidade na área ou se está no nível controlado. Então, o monitoramento é algo que é imprescindível. Bom, hoje, como eu disse, a gente vai fazer uma armadilha para captura de mosca das frutas. Essa armadilha é simples e é algo que não vai utilizar nenhum produto químico, não vai utilizar nenhum produto caro. Tudo que a gente vai recomendar pode ser encontrado na propriedade. Então, é algo que é simples e está acessível ao produtor. Normalmente, se o produtor for no mercado, ele vai encontrar alguns tipos de armadilhas já prontas, né, prontas para venda, e também uma substância que a gente chama de feromônio. Feromônio é uma substância que é produzida sinteticamente, mas que ela imita um produto que o inseto produz, uma substância que o inseto produz. Essa substância, quando a gente coloca no lugar, ela atrai os insetos. Qual é o contra de usar esse tipo de produto? Primeiro, o preço. Não é um produto barato. Segundo, que quando você coloca um feromônio na área, você atrai por exemplo, da mosca da fruta, você vai atrair a mosca que está na sua área e a mosca que está na área do vizinho. Ele tem um raio de ação muito grande. Ele vai atrair todas as moscas de um raio muito grande. Então, talvez não seja tão interessante. A nossa ideia aqui é trazer uma receita que controle a mosca da fruta na sua área, uma área menor, porque a gente trabalha normalmente com áreas menores. O nosso objetivo é trabalhar uma receita que seja adaptada a essas áreas que são menores. As áreas que a gente costuma trabalhar são áreas menores, então a gente recomenda que seja colocada uma armadilha por planta. Se você procurar na internet, você pode encontrar, às vezes você encontra essa armadilha feita numa garrafa PET de 2 litros. A nossa recomendação é que seja feita numa garrafa PET
desse tamanho. Por quê? Uma garrafa PET de 2 litros, a gente tem a tendência de encher um pouco mais. Então, quanto mais cheia, ela tem um peso maior. Talvez esse peso possa ser muito para uma galha fina. Então, a gente recomenda que seja feito nessa garrafa, que é algo mais prático, mais simples e que não vai trazer nenhum problema. Outro detalhe que a gente explica. Nós fazemos furos, nós vamos colocar a solução atrativa dentro da garrafa e pendurar essa garrafa. Nós fazemos furos. O recomendado é que os furos sejam do tamanho do diâmetro de uma caneta. Um exemplo que a gente dá, o diâmetro de uma caneta. Para que a gente não faça furos muito grandes e entre outros tipos de inseto. Então, a nossa recomendação é essa. E que sejam feitos todos do mesmo lado, porque essa solução que a gente coloca aqui dentro, ela tem que ser trocada a cada 15 dias. Então, para facilitar a limpeza, retirada da solução velha e colocada em uma solução nova, é bom que um dos lados não tenha furos, para a gente facilitar na hora da limpeza. Alguns desses cuidados a gente tem que ter para que a armadilha tenha realmente eficiência. O que a gente vai precisar é de uma garrafa PET pequena, de preferência. Não impede que seja feita de 2 litros, mas a gente recomenda que seja dessa aqui, é mais prática. A gente precisa de um objeto cortante, que pode ser um estilete. A gente precisa de arame também, para pendurar o material. A gente precisa de uma caneta para marcar. É opcional, né? Se a pessoa tiver já como esquentar alguma coisa e já fazer o furo, é mais prático. Como eu fiz aqui. Eu esquentei e fiz um furo. Peguei um parafuso, esquentei e fiz um furo aqui. A gente vai precisar de suco de fruta, proteína hidrolisada e, nesse caso aqui, a gente tem uma solução de água com açúcar mascavo. É bom que seja açúcar mascavo ou demerara, se você for fazer e não tiver o melaço. Se tiver o melaço, utilize o melaço, é mais eficiente do que a água com açúcar. Como nossa demonstrativo, a gente vai utilizar o açúcar com água, diluído, 1 para 1. A gente vai utilizar o suco, a proteína e a água com açúcar. Nós estamos utilizando o suco de goiaba porque nosso objetivo é capturar as moscas da fruta da goiaba. Se for para manga, você vai utilizar o suco de manga. Dependendo da cultura que você vai utilizar, você opte pelo suco dessa cultura. Nós vamos misturar quantidades deles em uma vasilha e depois colocar 100 ml aqui. O equivalente a 100 ml aqui dentro. Bom, para fazer nossa receita, nós vamos precisar do equivalente a 100 ml de suco. Nesse caso, a gente vai colocar suco de goiaba. 100 ml do suco. Aqui a polpa, a gente bateu a polpa com um pouco de água, vai ficar bem concentrado. A gente vai usar o equivalente a uns 35 ml do melaço, ou no caso a nossa calda de água com açúcar. E vamos utilizar o equivalente a 25 gramas da proteína da soja. Proteína da soja é pouco, não a gente usa muito não. 1 colher. Vamos misturar isso aqui. E está pronta a nossa solução atrativa. Essa solução a gente vai colocar na garrafa. Não é bom que a gente encha muito, porque a gente tem que trocar isso aqui pelo menos a cada 15 dias. A gente fecha a garrafa.
e coloca na planta, né? No caso, a gente vai colocar aqui de forma só para demonstrar, né? Só para fazer uma demonstração. A gente coloca no local onde o sol da manhã, que pega o sol da manhã, que é o local onde os insetos normalmente procuram para as frutas. Eles preferem essa área onde pega o sol da manhã. Nós vamos pendurar com esse arame. E aqui a gente pendura onde a gente quer. No caso, vamos colocar num galho aqui. Essa solução que a gente fez vai atrair a mosca das frutas. Ela vai entrar por esse buraquinho e vai cair aqui dentro. Dependendo do monitoramento que o produtor fizer, ele vai entender. Se tem muita mosca, ele vai tirar com mais frequência. Pegar, desenroscar a garrafa, jogar o material fora, dar uma lavadinha e colocar mais um pouco da solução. Como eu disse, existem pessoas que optam por ferormônio. Só que o ferormônio ele vai capturar o inseto que está na sua área e vai capturar o inseto que está na área do vizinho. Então, essa solução captura só quem está ali mais próximo, só os insetos que estão mais próximos. É importante que ela não fique muito alta. Essa é uma altura máxima, boa para a gente colocar. Que não sejam feitos buracos muito grandes, para evitar que entre abelha ou outro tipo de inseto maior. E é bom que a gente, como eu disse, sempre monitorando a área para ver como estão as coisas. E ela é sempre colocada no lado que pega o sol da manhã, que é o lado que o inseto prefere. O inseto prefere os locais com menos incidência de sol. Nesse caso, a gente usou açúcar mascavo com água, mas você pode utilizar melaço. Se for utilizar o melaço, diluir um pouco na água. Colocar, por exemplo, 2 colheres bem cheias de melaço para meio copo desse de água. Misturar bem e juntar 100 ml do suco mais as 25 gramas da proteína da soja. Sempre tentar trocar, né, a cada 15 dias ou quando achar que necessário. A gente também pode proceder o controle cultural. O que significa o controle cultural? Catar os frutos que estão na área, não deixar o fruto no chão, catar os frutos que estão na área, colocar num saco plástico, fechar esse saco plástico e deixar lá. O sol vai entrar no saco plástico, vai penetrar, né, os raios solares, vai esquentar ali e vai meio que matar todas aquelas larvas ali dentro. Se você deixa o fruto no chão, talvez essa mosca possa eclodir e buscar os frutos da sua área. Então é bom que sejam catados os frutos, mas não mantidos, tem que ser mantido dentro de um saco, para que a mosca não saia dali, para que ela morra ali dentro do saco mesmo. E esse é como a gente chama de controle cultural. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da nossa receita hoje. Nossa receita de armadilha para mosca das frutas é uma receita extremamente eficiente, barata e que está acessível ao produtor. A gente sempre busca alternativas que sejam acessíveis e que sejam fáceis de preparar. Nós vamos recapitular só os ingredientes, que é o suco da fruta, o melaço e a proteína da soja. Você pode utilizar isso nas áreas, uma armadilha por planta e monitorar o ataque da praga. Você vai notar que a incidência da mosca vai diminuir. Depois que a gente começa a aplicar esse tipo de controle, a gente nota uma melhora e uma diminuição na população desses insetos na área. São armadilhas eficientes, de custo baixo, e que todo produtor pode fazer. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seus comentários abaixo, nós vamos responder na medida do possível. E muito obrigado por terem assistido.